Bem-vinda e bem-vinda ao podcast da Empreendedora Pod. Eu sou a Liliana FM e todas as semanas te trago um relato na primeira pessoa das aventuras e desventuras do mundo do empreendedorismo, das aventuras e desventuras do mundo do podcast e não só. Preparado? Preparada? Então, bora lá! Olá, olá, sejam então bem-vindos a mais uma conversa, a mais uma entrevista, a mais uma convidada que eu tenho aqui comigo. Hoje tenho aqui a Madalena. E quem é que é a Madalena? Perguntam-se vocês. A Madalena é uma mulher de ação, uma mulher colorida e de fazer acontecer. Madalena é coach de resultados, trabalha entre Portugal e Angola, anda sempre de cá para lá e de lá para cá, e realmente é aqui uma mulher de ação que tem uma voz única e especial e que dá voz ao Eleva-te, tu podes. Minha querida Madalena, bem-vinda. Obrigada por estares aqui comigo, por teres aceito aqui o meu convite, para estarmos aqui à conversa agora, durante este tempinho, para falarmos sobre podcast e não só. Bem-vinda, minha querida. Obrigada, Liliana. É sempre um prazer estar aqui contigo, ainda por cima para falar do podcast e de dar voz àquilo que temos cá dentro e assim partilharmos. É isso mesmo. Olha, e por falar naquilo que temos cá dentro, eu acho que te apresentei devidamente, mas quem é a Madalena Chiala que está aqui connosco e que traz este colorido ao seu podcast e não só, não é? À sua vida e à vida de tanta gente. Olha, Madalena é uma mulher de sorrisos, uma mulher que gosta de partilha, gosta de pessoas, de estar com pessoas. Eu digo que sou apaixonada por pessoas e adoro estar no meio de pessoas, porque nesse meio eu consigo partilhar o pouco que sei e aprender muito com as pessoas. Então eu sou uma mulher de energia, uma mulher de ação, como tu disseste muito bem, uma mulher que põe a mão na massa, arregaça as mangas e gosta de fazer acontecer. E fazer acontecer não só por fazer acontecer, mas fazer acontecer com todo o sentido, não só para mim, mas para todos aqueles que me rodeiam. Sem dúvida, sem dúvida. Olha, Madalena, como é que o empreendedorismo entrou na tua vida? Foi paixão à primeira vista? Foi uma opção? Foi uma obrigação? Como é que isto aconteceu? Olha, o empreendedorismo, se eu pensar de que forma é que entrou desde muito cedo, porque eu lembro-me de estar no secundário ainda, e no secundário lembro-me de vender produtos da Yves Rocher, passa a publicidade. E lembro-me de já vender aos meus professores e aos meus colegas e de ter já aquele pezinho de meia e aquele dinheiro de bolso para poder fazer face a algumas despesas que a mesada não chegava. Então, desde muito cedo, lembro-me de fazer isto. Mas se for ainda antes do tempo secundário, lembro-me que, mais jovem ainda, eu gostava de ir ao Camarão, na Ilha do Farol, no Algarve, e apanhava sempre muito camarão e depois punha-me a vender o camarão, além de comer, ainda vendia, ou melhor, vendia. As pessoas achavam piada a verem uma miúda que ia na sua bicicleta para o molho, ficava lá a tarde toda na altura da maré para apanhar camarão. Então sempre gostei de buscar alguma coisa para fazer, se bem que nesta fase adulta, aí com mais certeza e foco naquilo que gostava de fazer. Mas o empreendedorismo sempre esteve comigo e se voltar ainda mais atrás, mesmo antes de eu ir viver para Portugal, já ajudar a minha mãe naquilo que era o empreendedorismo dela e o empreender dela a nível do comércio. Por isso é algo que já faz parte há muito tempo. Quando nós olhamos para trás, percebemos que realmente já nasceu connosco e se calhar nós ainda não estávamos despertas totalmente para o que era isto de Exatamente. empreendedorismo. Aliás, nem se falava muito em empreendedorismo, não é? Hoje em dia que se fala aqui verdadeiramente aqui no empreendedorismo. É Ora, verdade. Madalena, mas esta entrevista é realmente especial porque nos permite viajar numa máquina do tempo. E tu já fizeste um bocadinho desta viagem e já falaste da Madalena pequenina. Eu acho que para uns era Madá, não é? É verdade. Ah, pelo menos eu sei que para uns era Madá. Olha, se tu agora encontrasses a Madá, se pudesses agora encontrá-la, abraçá-la e falar com ela, o que é que tu achas que ela te diria do teu percurso da mulher que tu és hoje? Ela diria que eu soube manter a essência da miúda acelerada, comunicativa e que quando punha uma coisa na cabeça corria atrás, que não me perdi pelo caminho e que fortaleci-me. Então eu, quando penso nisso, olho a Madó e a Madá pequenininhas
com os olhos bem esbugalhados, com aquele sorriso próprio da Madalena, pequenina, e super feliz de ver-me onde estou e dizer, uau, como é que tu te tornaste tão grande enquanto ser, mas mantens em ti aquela a pequenina Madá, a pequenina Madó. E isso para mim é muito importante. Então eu vejo que ela está orgulhosa, tenho certeza que ela está mega orgulhosa do que temos junto feito, porque juntas continuamos e muitas vezes surge e vem ao de cima esta Madó, Madá, cheia de garra, destemida, que muitas vezes a adulta Madalena tenta silenciar. Mas ela está sempre aqui e de certeza absoluta que estaríamos a dar umas belas gargalhadas e a abraçar-nos com um sorriso daqueles. Yeah, tenho a certeza que sim, tenho a certeza que ela está realmente a vibrar com toda a tua caminhada e com tudo aquilo que tu tens feito. Minha querida Madalena, a tua voz, como eu já disse, é única e inconfundível e acredito que para muita gente é realmente aqui um impulso. Madalena, hoje a host do podcast Eleva-te Tu Podes, mas com uma paixão pela rádio, não é verdade? É verdade, uma paixão pela rádio, pelo microfone, por levar a voz a mais sítios, mais longe ainda. E realmente esta questão da rádio tem surgido de forma muito natural, com participações e curiosamente, hoje que estamos a falar, a proposta para em vez de estar um dia, estar 2 dias. Então tem sido uma coisa assim muito engraçada e algo que vai acontecendo de forma natural, porque lá está esta voz que impacta, que nós muitas vezes não temos essa noção e a maior parte das pessoas não nos diz que nos ouve, que está connosco, que nós estamos com elas e que de alguma forma aquilo que nós passamos através da nossa voz impacta, mas o que é certo é que quando menos esperamos esse feedback chega e é muito gratificante percebermos que essa voz chega e passa e ajuda e serve e é útil para quem de facto acompanha. E é curioso que já há muitas pessoas que sabem e identificam a minha voz, o que é muito, muito engraçado de se ver. É realmente, não é? Trazer ao de cima aquilo que nós somos únicos, não é? A nossa individualidade e percebermos como a nossa voz é uma dessas características tão importantes que nós temos. Olha, voz, podcast. Como é que o podcast entrou na tua vida, principalmente na tua vida enquanto empreendedora? Olha, sempre tive esta história da voz, de falar, gostava sempre de ser mestre de cerimónia, de pegar o microfone, e mesmo sem microfone lá fazia eu as honras da casa. E as pessoas sempre me disseram, tu tens uma bela voz para a rádio, para a rádio, para a rádio, só que por vários motivos eu nunca dei esse passo. E o que se aproximava mais de uma rádio era efetivamente o podcast. Mas eu confesso que eu tinha uma ideia sobre o que é ter um podcast como algo quase que impossível ou inatingível ou então muito caro. E sempre fui afastando e sempre me fui afastando efetivamente desta ideia. Até que percebi, graças a ia dizer uma fada, mas não sei se ela às vezes é bem uma fada, então não sei se dá para dizer mesmo fada, graças a uma mentora, por sinal de Liliana, seu nome, que falou numa masterclass em que eu estava num grupo de influência e falou de forma tão simplificada, tornou para mim, aquilo que para mim era super complicado, ela conseguiu descomplicar a todos os níveis, não só em termos de processo, não só em termos de custo, não só em termos daquilo que era a facilidade em pouquíssimo tempo eu poder cumprir este sonho que estava engavetado, lá está, pelas tais crenças e certezas que, na verdade, eram incertezas porque nunca se fez uma pesquisa efetiva sobre o que é necessário para. E naquela masterclass foi como se tivesse feito luz, acendeu-se uma lâmpada e eu fiquei com a certeza de que afinal é possível e era possível. E é aí que eu entro neste mundo do podcast e efetivamente o que eu digo às pessoas é que de facto é algo possível e muito mais simples do que as pessoas por norma pensam. Por isso, este entrar e usar o podcast para o meu negócio enquanto empreendedora, em primeiro lugar, foi muita satisfação pessoal de levar a minha voz e poder contribuir para outras paragens, outros lugares, através daquilo que é o meu conhecimento. É mesmo. Olha, Madalena, tu falaste aí das crenças, não é? E eu lembro-me em abril de 2021, já vão quase 2 anos, não é? Quando nós começámos aqui a trabalhar neste mundo podcast e quando tu tiveste possibilidade de experimentar, eu lembro-me realmente que as crenças estavam muito presentes em todas vocês, incluindo em ti, e foi um processo que nós fomos desconstruindo ao longo do caminho.
Oh Madalena, se tu agora pudesses ter andado para trás e falasses com a Madalena lá de 2021 sobre o podcast, o que é que tu lhe dirias? Olha, eu diria que ela não pode adiar-se mais e tem que seguir em frente e dar o passo. Porque tudo o que está na cabeça dela, de facto, não é verdade e é bem mais simples, bem mais fácil, se bem que muito trabalhoso, mas que vale a pena o retorno naquilo que é a partilha que é feita através do podcast, que é bem simples, bem fácil, desde que se escolha a pessoa certa para estar ao nosso lado. Isso é o que eu iria dizer à Madalena. Sim, eu lembro-me da Madalena começar ali a pensar, não é? Ai, mas agora é preciso dominar a edição, e o microfone, eu vou ter que investir muito no microfone, isso vai ser muito caro. Nada disso, não é? Nada Ah, disso. nada disso. Hoje, o que é para ti o podcast do teu negócio? O podcast do meu negócio é chegar aonde eu não consigo chegar. O Então, podcast explica do, lá isso melhor. o podcast do meu negócio é eu estar em países que eu, de outra forma, não conseguiria estar. É super gratificante eu conseguir perceber que ouvem-me na Nicarágua, que ouvem-me nos Estados Unidos, que ouvem-me em países que eu nem sequer, às vezes tenho que ir ao mapa para ver onde é que eles ficam, e quer dizer, eu digo assim, Singapura, quer dizer, países que eu digo assim, mas há pessoas a falar em português neste sítio e há pessoas que me ouvem neste sítio. De que outra forma, através dos serviços que eu presto e dos produtos que eu tenho, é que eu iria chegar a essas pessoas? Então, ainda que elas depois não venham até mim para fazer parte da lista de clientes, vamos assim dizer, o que é certo é que eu estou a contribuir. Então o podcast para mim é chegar onde eu não consigo chegar e chegar sem lá estar, ou lá chegar sem que eu, mesmo estando em Angola ou em Portugal, que são os dois sítios onde eu estou, é eu conseguir contribuir para aquelas pessoas e ajudar aquelas pessoas que se encontram além fronteiras, e é tão gratificante. Nós podemos perceber que através da escuta ativa, comprometida, de um episódio do podcast, nós conseguimos fazer pequenas mudanças e com isto termos resultados na prática em relação àquilo que são os nossos objetivos e aquilo que nós queremos para a vida. Então, o podcast no meu negócio é uma porta de entrada, é uma janela, uma passadeira vermelha que me leva a vários sítios sem precisar de passaporte e vistos e qualquer tipo de aeroportos. Então é top, é acesso direto. E sem jet lag, não é? E sem jet lag, ainda por cima. E gratuito. Tudo de bom, tudo de bom. É verdade. Ora, realmente o podcast é exatamente o que tu disseste, é contribuição, é poder ajudar, é chegar realmente ao mundo e falar para o mundo desta forma tão fantástica. O que é que mudou no teu negócio com o podcast? Mais autoridade. As pessoas começaram a confiar. Uma das coisas que eu vejo em relação a quem me acompanha através do podcast, do Eleva Tu Podes, é as pessoas perceberem que eu todas as semanas estou ali. Esta consistência e elas contarem comigo de forma gratuita para semanalmente terem alguma informação, terem alguma dica, terem alguma contribuição, alguma partilha que de alguma forma vai ajudá-las naquela semana ou vai dar-lhes mais clareza sobre alguma situação que ainda não viveram ou vai prepará-las para algumas situações que ainda virão a viver e a passar. Então, é sem sombra de dúvidas contribuir e ao mesmo tempo mostrar esta disciplina, esta consistência e estabelecer uma relação de confiança com muitas pessoas que nós nem sequer conhecemos, mas é estar ali para a pessoa. Então, no meu negócio significa efetivamente eu poder ter esta porta aberta para que as pessoas cheguem até mim e confirmem se podem ou não estar comigo e se eu sou a pessoa certa para estar com elas. Então, é uma autoridade o facto de ter um podcast e também um veículo de comunicação dos meus produtos, dos meus serviços e uma forma, lá está mais uma vez, gratuita e em qualquer momento das pessoas poderem aceder a conteúdo que tem alguma utilidade para elas. Sem dúvida que é aqui uma forma completamente diferente de comunicar. E o que é que mudou na tua vida com o podcast, enquanto Madalena e agora não apenas enquanto empreendedora? Olha, enquanto Madalena é finalmente a concretização de um sonho e de pôr a minha voz nos trombone, desculpem uma expressão, mas é pegar no já nem é microfone, é receber feedbacks de pessoas que eu não vejo há imenso tempo e por algum motivo nos encontramos e as pessoas dizerem, ai, olha, gostei muito do episódio da semana passada, é receber
mensagens, Liliana, do género, eu não tenho condições para pagar um serviço teu, mas só com aquilo que tu me dás no podcast eu consigo transformar a minha vida, e eu mudei, e eu consegui chegar a um resultado. Uau! Isto, para a Madalena, Madó, Madá, isto é tudo, porque eu também revejo-me em muitas vezes consumir conteúdo gratuito e de ainda bem existirem outras pessoas que também tinham esta disponibilidade e fazem o que eu hoje faço, ainda que de outras formas, e terem-me ajudado e eu estar a retribuir. Então é não a devolução, mas é o retorno daquilo que também foi útil para mim. Então para a Madalena é realização, é concretização, é cumprir aquilo que também faz parte de mim, que é partilhar. Então, se eu partilho, eu recebo e eu fico muito, muito feliz com os resultados. Yeah, e vê-se realmente o brilho dos teus olhos quando falas aqui do podcast. Tu eras aquela menina que brincava, sei lá, com uma caneta, uma escova, uma garrafa de água e falava ao microfone? Completamente. Tudo, o comando da televisão, tudo dava para o microfone. E quando não tinha nada, era mesmo assim. Sem microfone, mas lá falava eu, lá andava eu na comunicação. Yeah, yeah. Olha, e qual é que foi a tua experiência a primeira vez que recebeste um microfone em casa e que, ok, agora chegou o momento, vou falar para um microfone a sério, não é? Vou fazer a minha rádio e vou ter a oportunidade de partilhar a minha mensagem. Foi dizer, uau, mas eu estou-me a tornar aqui numa profissional da coisa, com o meu primeiro microfone, que teve que ser comprado fora, demorou imenso tempo a chegar, e depois montar aquilo tudo sempre com o apoio da equipe e do grupo de influência, e o teu apoio também, e depois sentir-me como se eu tivesse, eu agora, não precisava de ir à internet ver aquelas imagens das pessoas que estão no estúdio. Eu tinha o meu próprio estúdio em casa, e isto é espetacular, nós podemos ter o nosso próprio estúdio em casa, estarmos ali a gravar e isto acontecer desta forma. Então foi dizer, eu consegui, e eu consigo. E depois as pessoas foram percebendo, a dinâmica cá em casa também foi mudando, ao ponto do ano passado, assim, 2022, me terem oferecido mais um microfone todo XPTO, que é para melhorar ainda aquilo que é o meu trabalho. E depois, quando eu contribuo para a rádio, a receber o feedback de quem tem um estúdio de próprio de uma rádio e dizer-me não, está tudo bem, a qualidade, e notarem logo a diferença quando eu mudo alguma coisa em termos de microfone e eles notarem logo que não fizeste da via normal, porque isto aqui está estranho, e eu, vocês lá está, afinal eles conseguiram reparar. Yeah, fantástico, é mesmo É muito maravilhoso bom. nós podermos ter o garfo e a faca na mão, não é? Podermos realmente extrair o melhor de nós e partilhar esta mensagem com o mundo. E por falar em partilhar mensagem com o mundo, Madalena, e quando chegou o momento de a Liliana vos perguntar, então agora e uma data para lançar o podcast? Depois de teres passado aqui pelo processo, chegou o momento da data. Como é que tu te sentiste relativamente à data? Olha, um frio na barriga, mas pô, já, a questão foi já, mas isto não é muito cedo. Mas ainda agora começamos, e como é que tu queres uma data? Isto não vai ser possível, mais uma vez, as tais crenças de que o processo é muito longo, demorado, difícil. E depois foi, com a ajuda das colegas, é tão engraçado o espírito de grupo e de comunidade, e estarmos ali, temos colegas que lançamos o podcast no mesmo dia, e vamos nos acompanhando, e estamos ali num terreno seguro de partilha, e eu senti um frio na barriga, e como é que isto vai ser? Se calhar isto não estou preparada, se calhar ainda não cheguei ao nível, ao ponto de pôr isto para as pessoas ouvirem. E o que é certo é que eu hoje, olho, quando me lembro da data e vejo o tempo que passou, eu digo, meu Deus, olha também a evolução. Com tudo isto, vê-se esta evolução, vê-se as mudanças, vê-se o crescimento, o desenvolvimento, não só na forma de comunicar, na forma de estar, naquilo que é o próprio conteúdo, e esta necessidade de querermos inovar e melhorar de dia para dia, e queremos dar sempre pequenos retoques para que efetivamente saia melhor do que o anterior. Mas a data deu-me logo o friozinho na barriga e tipo, vou congelar, isto não vai sair como deve ser, mas aconteceu. Aconteceu, exatamente. Chegada a data, o podcast está em todo lado. Madalena, quando tu abriste o Spotify e viste o Eleva, tu podes lá, o que é que tu sentiste? Isto é mesmo meu? Sou eu? Sou eu ali? É isso que está a acontecer? Uau! Afinal, era bem mais fácil. Afinal, o medo bloqueou-te e atrasou durante muito tempo, ou não, ou foi no momento certo, com a pessoa certa. Então, eu gosto muito de acreditar que as coisas acontecem no seu momento, no momento certo. Mas atenção, muitas vezes nós temos que correr atrás e criar também esse momento. Não ficarmos só à espera que alguém chegue ao pé de nós e crie esse momento. Mas perceber que eu estava nessas redes e que estava nessas
plataformas de distribuição e receber feedbacks de pessoas além fronteira e eu pensar, meu Deus, mas agora a minha voz está no mundo, isto é uma grande responsabilidade também, eu tenho que ter cuidado com aquilo que eu passo, eu tenho que esforçar-me, eu tenho que melhorar, eu tenho que dar o meu melhor para que a minha mensagem possa ter utilidade que tem que ter e ajude efetivamente as pessoas. Muita responsabilidade, ao mesmo tempo que alegria, mas também muita responsabilidade. Yeah, yeah. Olha, e o processo? Como é que foi realmente aqui o processo? Teres aqui um passo a passo, realmente que já está testado, comprovado, que te levou mesmo pelo caminho de A a Z, como é que foi para ti teres este processo ao teu alcance e ser feito em comunidade? Se não fosse dessa forma, se calhar eu hoje não teria um podcast. É tão simples quanto isso. Foi simples, puxado, implicou muito esforço, muitas horas de dedicação, mas ao mesmo tempo não é aquele esforço que nós fazemos e nos sentimos sozinhas. É aquele esforço que é em conjunto, é comum e que estamos ali todas umas para as outras. Isto vê-se até hoje, envolvidos 22 anos, e nós continuamos nisto. Então, o processo foi bem mais simples pelas condições que tu crias, pela comunidade que se desenvolve, pelos laços que se estabelecem, pela cumplicidade, respeito e espírito de interajuda que se cria na comunidade. Então o processo e a dificuldade do processo e até o timing parece que se dilui neste apoio que está aqui todo e nesta mão estendida e neste abraço que nós sentimos quando estamos na comunidade. Então, hoje eu olho para trás e digo, foi fácil, mas não, foi super duro e continua a ser duro. Mas o que é certo é que todo o ambiente que é criado e criado por ti, isto sem sombra de dúvidas ajuda-nos a olhar para o processo passo a passo, de forma tranquila e no step by step. Nada de correrias, nada de irmos a um passo à frente, mas naquele momento e com as coisas muito bem planificadas. Olha, Madalena, podcast implica comunicação. Como é que tu te defines como comunicadora? Primeiro, eu adoro comunicar. Eu adoro falar. Mas também... Agora ninguém tinha percebido que tu gostas de falar. Não é? E o que tem que desenvolvido em mim é esta capacidade de cada vez ser mais assertiva. Mas a comunicação, e como é que eu me vejo como comunicadora? Como alguém que fala com os seus sentidos todos. Alguém que fala com o corpo, com as mãos, alguém que fala a 100% com tudo o que tem. E é para mim, sem sombra de dúvidas, a forma de eu estar. É estar e estar a comunicar. Então a comunicação para mim, desde muito cedo, é algo natural, que sai desta forma, que por vezes eu confesso que digo controla, estás num sítio assim ou assim, então controla-te, vê, ser mais assertiva. E às vezes até tento, só que depois não flui. E é engraçado que ao longo do podcast há episódios em que eu estou mais contraída e quem me conhece identifica e diz logo o que é que se passava. Porque não estavas a ser tu, porque eu sou muito isto, eu sou muito espontânea, de ser autêntica, então por vezes, e as pessoas notavam, não me parecia que estavas numa situação complicada, difícil, não tinhas o melhor ambiente, porque as pessoas conseguem notar quando eu não sou eu, da tal como eles estão habituados a conhecerem e a ver-me a comunicar. Yeah. Então, Madalena é comunicação? Madalena é comunicação, com muita energia. Com muita energia. Então, comunicação, a tua relação com o microfone é uma relação de quê? Como é que tu defines a tua relação com o microfone? Eu e o microfone somos íntimos, muito íntimos. Adoro. Íntimos. Adoro. Olha, e do podcast para a rádio? Madalena, finalmente surgiram os convites e finalmente temos a Madalena na rádio em Angola e também de vez em quando na televisão, mas na rádio de forma mais consistente e de forma mais frequente. Madalena, quando tu tiveste esta oportunidade de chegar à rádio, de falar na rádio, como é que foi para ti dar este salto? Olha, quando foi feito o convite, e foi por uma apresentadora que também é da televisão, uma das coisas que me disseram é a minha energia e a forma como eu comunico. A frontalidade, a assertividade, sem mimimis, sem tanto floreado, mas o facto de ser direta naquilo que é a comunicação. E a energia que é transmitida. E para a rádio,
como não há o tal contacto visual que é auxiliado na televisão, é importante que as pessoas, ao comunicarem, passem esta energia. Então eu fui convidada para estar no programa da manhã, que é segunda-feira, às 6 da manhã, para despertar ali com uma dose de motivar, que é para as pessoas efetivamente começarem bem a semana. E tem sido, foi feito o convite e eu fiquei, mas será que eu consigo e vai dar certo? E o que é certo é que já estamos, olha, vai fazer agora, foi em fevereiro, praticamente que tudo isto começou, praticamente daqui a nada há um ano, estamos na rádio, exatamente daqui a nada um ano que estamos na rádio, estou a fazer um ano Uau, uau! de rádio, e esta semana, ainda ontem, eles disseram-me, olha, e o que é que achas de começares a fechar a semana? Abres a semana e fechas a semana. Havendo esta hipótese, eu disse, pois, mais um desafio, mas foi efetivamente a nível local, vamos assim dizer, a nível de Angola, poder estar numa rádio que é uma rádio com muita audiência, uma rádio com um espírito muito jovem, mas em que muitos jovens adultos, vamos assim dizer, conseguem seguir, e poder estar num horário nobre, que é o horário em que as pessoas estão no trânsito, e poder passar esta mensagem numa rádio de bastante audiência, é sem sombra de dúvida uma autoridade, é sem sombra de dúvida um reconhecimento, uma grande responsabilidade, e tudo isto vem também, decorre daquilo que é eu ter um podcast e já estar à vontade nestas leads de comunicar. Então, lá está, uma coisa leva à outra, e mantendo a tal consistência, ultrapassando os desafios e mantendo o conteúdo de valor e que agregue valor aos outros, porque não surgirem outros convites. Então fiquei super feliz e a dizer, olha, tanto que eu falava na rádio e a rádio veio até mim, então foi espetacular. E estou com permanência na rádio, cá numa das rádios em Angola, e de vez em quando na Rádio Nacional também aqui em Angola. Então as coisas estão assim. Os sonhos tornam-se realidade, não é? Há que pormos mãos, pés ao caminho e realmente fazermos acontecer, e isso não é problema para ti, sem sombra de dúvida, a mulher de fazer acontecer. Tu és sem dúvida essa pessoa. Olha, Madalena, o sonho da rádio foi concretizado. Mas tu continuas a dar voz ao teu podcast de forma frequente, está quase a fazer 2 anos. Madalena, mas tu ainda tens temas para falar no teu podcast? Claro que sim, claro que eu ainda tenho temas para falar, até porque nós nunca conseguimos dizer tudo. E mais do que isso, Liliana, nós estamos sempre em constante aprendizagem, em atualizações, investimos muito naquilo que é o nosso desenvolvimento de competências também. Então, à medida que eu estou sempre a fazer formações, a investir, a fazer parte de vários grupos de influência, Mastermind, então é importante nós também atualizarmos quem está do outro lado. E também não nos podemos esquecer que o tempo do podcast é um tempo ali limitado, em que nós damos ali uma injeção, uma dose rápida de intervenção. E é claro que há sempre temas. As pessoas às vezes dizem, mas será que eu tenho tema? Há sempre tema. E quando não há tema, há forma de nós percebermos efetivamente o que é que a nossa audiência quer. Porque tu também nos ensinas isso. Então, há sempre tema, e haverá sempre tema para nós falarmos, e haverá sempre conteúdo para nós podermos partilhar. Sim, sem sombra de dúvida. É. Olha, e se agora te impedissem de lançar mais episódios, como é que tu te ias sentir? Olha, sentia-me um bocado mal, um bocado muito, porque faz parte e já te sinto esta falta. Eu estou agora a fazer uma fase de transição, como tu sabes, de ajustes, lá está, para melhorar, e eu confesso que já está aqui a fazer muito ruído o silêncio do meu podcast. Está a fazer mesmo muito ruído, e tem sido uma coisa que temos estado aqui a martelar, mas pronto, seria muito mau. Seria muito mau, já não dá para pensar, o Eleva, tu podes sair do ar, Até gagueja, até gagueja. porque isto não dá para falar sobre isso, é inegociável. Faz parte de ti, faz parte da tua rotina, faz parte da Faz tua parte vida. da minha rotina, faz parte de mim, melhorando sempre, e para este ano novas melhorias, mais melhorias, para efetivamente eu poder contribuir da melhor forma possível. Yeah. E esta história da melhoria contínua, tu sabes que para mim é algo que faz muito, muito sentido. Eu desde o início vos disse e abri o jogo e disse, meninas,
preparem-se, o vosso pior episódio vai ser o primeiro, a partir daqui vai ser sempre, sempre a melhorar e vocês vão fazendo ajustes quando for necessário à medida que vocês forem vendo, e o que eu vejo é muita evolução da vossa parte. O facto de termos este aspecto da melhoria contínua como uma grande bandeira, é algo que te deixa mais aliviada e te dá impulso para continuares? Sem sombra de dúvidas, porque é importante nós estarmos rodeadas de pessoas que tenham a mesma mentalidade, o mesmo mindset que nós e que busquem e reconheçam que não sabem tudo e que há sempre uma percentagem de melhoria, ainda que seja 1% ou 0,1%. Então, estar inserida num grupo em que as pessoas estão com o mesmo foco e que há o espírito de interajuda e aquilo que uma sabe apoia a outra, só assim para mim faz sentido, porque senão do que é que serviria? Então faz todo sentido manter-me, e isto nós temos no nosso grupo de influência, na nossa comunidade, que é efetivamente nós todas buscarmos para melhorar todos os dias e ajudarmos umas às outras nestas melhorias. Sem sombra de dúvida, é um dos aspectos que me faz permanecer no grupo e continuar a ser tua mentorada. Sem dúvida que é muito, muito importante nós focarmos neste aspecto. Olha, Madalena, realmente aqui este aspecto de melhoria contínua é mesmo muito importante relacionado do podcast, mas nós não fazemos podcast por fazer, fazemos podcast de negócio, podcast com estratégia. Que diferenças é que tu achas realmente de negócios que têm podcast daqueles que não têm podcast? Eu sei que tu és um bocadinho suspeita a falar, tal como eu, mas eu quero falar aqui da tua experiência, do teu feedback relativamente aos negócios que nos rodeiam, às pessoas que nos rodeiam, aos empreendedores que nos rodeiam. Que diferenças é que tu notas? A diferença é que deixamos de ter mais um canal onde nós podemos mostrar a nossa autoridade, partilhar conteúdo, chamar a atenção das pessoas, conectar com as pessoas e também divulgar aquilo que é o nosso trabalho. E às vezes não é só o divulgar o nosso trabalho, é nesta relação de permanência, de consistência, nesta relação que nós estabelecemos com as pessoas, que as pessoas acabam por se aproximar e ter uma conexão connosco. Então tudo o que nós vamos partilhar, a pessoa acaba por acolher de forma mais fácil, porque já nos conhece. Então, para o meu negócio, sem sombra de dúvidas que a existência do podcast ajuda sobremaneira naquilo que é a divulgação e a confirmação do trabalho que eu desenvolvo. Porquê? Porque não só através da divulgação, em vários momentos do meu episódio, em que eu divulgo aquilo que são os trabalhos, eu faço questão de partilhar que é possível desenvolver mais determinados temas, e que para desenvolver mais determinados temas é possível ir no Fórum A ou no Fórum B. Isto, através do podcast, eu consigo. Quem não tem um podcast vai, sem sombra de dúvida, perder a oportunidade de, num número maior de pessoas, poder partilhar aquilo que é o seu negócio, chegar a mais pessoas, conectar de uma outra forma, até porque nós estamos a falar numa vertente de poder estar em qualquer momento, em qualquer lugar, a qualquer hora, e estar a receber este conteúdo. E o que é certo, Liliana, é que as pessoas também já se vão apercebendo disto. Por isso é que, e se eu pensar, quando tu, em 2021, falaste do podcast, e muitas colegas não entraram no podcast de outras comunidades onde eu estou inserida, o que é certo é que, de um momento para o outro, já se vê mais gente a criar podcasts. Porquê? Porque percebe e tem consciência da vantagem que é ter o podcast, porque acaba por ser um veículo excepcional, maravilhoso, para poder levar a informação e conectar de forma mais consistente com as pessoas e de uma forma diferente. Então, há uma diferença sim, e eu acredito que as pessoas começam a ter mais consciência disso. Por isso é que eu vejo mais pessoas que até aqui não tinham podcast a desenvolverem e a criarem os seus podcasts. Nada é por acaso, não é? Nada é por acaso. Às vezes é preciso alguns pioneiros abrirem caminho para depois abrirem o caminho para os eu outros. sou uma orgulhosa pioneira. Abrirem o caminho para os outros, sem sombra de dúvida. Madalena, realmente aqui, podcast com estratégia, dar-nos aqui uma outra visão e abre-nos aqui muitas, muitas portas relativamente ao nosso negócio, entre os quais começam a chegar resultados. Madalena, que resultados é que tu já pudeste obter do teu podcast? Pessoas que não estão nas minhas redes, vamos assim dizer, e que através do podcast chegam até mim. E estamos a falar de pessoas que me ouvem, nem sempre me veem, e que depois, através do podcast, querem ter um contacto comigo e querem saber mais do meu trabalho. E que acabam por ser clientes de mentoria, clientes do Descobre a Tua Marca, clientes de eventos presenciais,
que ficam a conhecer-me através do podcast. Então, o que é certo é que é este agregar de clientes, este chamar de pessoas para o meu negócio que se tornam depois clientes, isto tem acontecido. E pessoas que não faziam ideia que ouviam o podcast e que dizem, não, eu ouço o teu podcast. E isto é espetacular porque nós pensamos que, e por muitas vezes estamos muito focados naquilo que são as redes sociais, e é a rede, e aquilo que fazemos na rede, e nem nos apercebemos do impacto que tem o que nos ouvem e quem nos ouve. E as pessoas que chegam até nós pelo facto de nos ouvirem semanalmente no podcast. E sem sombra de dúvida que isso aumentou o número de clientes que eu hoje tenho. Yeah, yeah. E nós, como tu disseste, focamos muito nas redes e às vezes esquecemos destes pormenores que se tornam por maiores e que realmente fazem a diferença porque é uma forma diferente de conectar. E porquê é que é uma forma diferente de conectar? Porque utilizamos a nossa voz. Madalena, como é que tu descreves a tua voz? A minha voz é como se fosse um despertador. Muitas vezes eu sinto que a minha voz desperta, a minha voz acorda, a minha voz mexe, a minha voz provoca. Então é como se fosse aquele despertador que e todos nós quando ouvimos um despertador vamos ali fazer snooze ou desligá-lo logo, mas o que é certo é que até esta ação e até nós fazermos esta ação, ela desperta. Então eu sinto que a minha voz acaba por ser um despertador de mentes e levar as pessoas para a ação, levá-las a sair de onde estão e pensarem que é possível. Então é mesmo um despertar, é um elevar daquilo que é o potencial, é um elevar da consciência, é um elevar da pessoa, por isso é que é o eleva que tu podes, ele desperta para que a pessoa se possa elevar. Sem dúvida. Sempre gostaste da tua voz, Madalena? Sempre gostei da minha voz, se bem que houve uma altura em que, lá está, eu achava que tinha que controlar, às vezes, o volume, a velocidade. E quando faço, o feedback é sempre o mesmo, não és tu. E por isso, cada vez mais sou eu. É claro que há situações e situações de controle de volume, de timbre, de tom, até de velocidade em função da minha audiência e de quem está à minha frente, até porque eu tenho como foco atingir um resultado e se eu não tiver este cuidado em perceber que a audiência tenho e falar para uma como falo para A, B, C e D, não vou alcançar o meu resultado. Eu sou coach e mentora para resultados, então eu tenho que ter em mente aquilo que é o propósito naquela comunicação. Mas sim, a minha voz, eu sempre gostei da minha voz, sempre. Sempre achei que eu tinha uma voz poderosa. Poderosa, exatamente. E que poder é que carrega a tua voz, Madalena? Para além do despertador, não é? Que É e a energia. forma como tu descreves, a tua voz é energia? A minha voz é energia. São as ondas do podcast, são as ondas do som. Olha, a minha voz são as ondas, a minha voz chega lá. A minha voz, eu recebo como feedback e sinto que a minha voz impacta, que a minha voz toca na pessoa. E isso é muito bom e é uma grande responsabilidade ao mesmo tempo. Faz parte, não é? Os dois lados da moeda. Voz em podcast também é mensagem. Porquê? Porque lá está, para haver uma comunicação, tem que haver um emissor, tem que haver o receptor, neste caso podcaster e ouvinte, a voz carrega uma mensagem. Eu acredito que cada voz, aliás, acredito que cada podcast tem uma mensagem única para partilhar. Madalena, que mensagem única é que tu partilhas no teu podcast? A minha mensagem única é efetivamente despertar as pessoas para o poder que elas têm e conseguirem usar este poder para viverem a vida que merecem, elevarem o seu potencial e terem os resultados que merecem ter. Esta é a mensagem do meu podcast nas mais diversas áreas da vida, mas é muito este despertar do poder interior que a pessoa tem para poder fazer acontecer, para poder elevar o seu potencial, para poder ter os resultados que ela merece ter. Esta é a mensagem, tocando nas várias áreas em que eu atuo, mas a mensagem, no fundo, é tão somente esta. Que poderosa mensagem. Madalena, tens alguma história curiosa para nos contar sobre o podcast? Olha, histórias curiosas tem várias, mas, por exemplo, momentos de gravação em que parece que eu estou rodeada de gente e só estou eu e o meu microfone, por isso é que eu digo que eu tenho uma relação íntima com o meu microfone, e por vezes ouvir-me e discutir e a edição. E o curioso foi, quando eu comecei a fazer a edição do meu podcast, dos meus episódios, era perceber as minhas bengalas,
perceber os tiques que eu tenho, perceber a forma como eu digo algumas coisas e também perceber como eu gesticulo sozinha em casa a gravar e como eu comunico com todo o meu corpo. E é tão curioso ver isto, e quando nós começamos a fazer episódios gravados é muito mais perceptível, ao ponto de termos que ter alguns cuidados, como por exemplo os adornos e tudo mais, porque para evitar termos aqui alguns ruídos. Mas eu tenho histórias, para mim foi chocante perceber alguns tiques que eu tinha que eu nunca me tinha apercebido, e eu considero-me uma pessoa atenta, mas em relação a mim eu não tinha percebido, então foi super, isto realmente sou eu a fazer isto, foi um confronto e um banho de água fria em algumas situações, e lá está depois a correção, e hoje já ser super natural. Olha, e queres partilhar algumas dos teus tiques que para ti foram, mas como é que eu posso fazer isto? Eu não me percebia que eu digo isto com tanta frequência. E os estalitos, e os e depois também perceber a forma como eu respiro, porque é tão engraçado nós vermos, e não temos tanta consciência disto, a não ser que alguém esteja ao pé de nós e nos diga, olha, vê lá como é que tu respiras, e não fazes pausas, e é muito ofegante, e o que é certo é que eu piorei muito, depois de ter tido a Covid, piorei muito nesta questão da minha respiração, eu sempre tive este problema, também fruto da sinusite e de vários problemas de garganta, que eu comunico, mas eu digo que a voz é o meu instrumento de trabalho. E fruto, mesmo antes de ser o meu instrumento de trabalho, é o meu instrumento de estar no mundo. E eu tenho muitas maleitas com a voz, com a garganta, sofro muito destas questões. E esta questão da respiração, dos tiques, das palavrinhas que já estão aqui, eu nunca tinha tomado tanta consciência como tomei a partir do momento em que comecei a fazer podcast, a gravar, a editar e a perceber, isto afinal é assim. É isso mesmo, é isso mesmo. Afinal ainda tens aqui umas coisas para ajustar, não é? Aí Faz está. parte, faz parte, faz parte. Eu sou daquelas pessoas que diz que podcast no negócio ajuda, mas também é um verdadeiro curso de desenvolvimento pessoal. Madalena, o que é que o podcast trouxe à tua vida? Uma rotina de estudo, de preparação, manter a consistência de procurar. O podcast, as pessoas também têm que perceber que não é ligar o microfone e começarem a falar. Não, Não é isso. não é assim. Não é assim. Não é pegar no microfone, apetece-me falar disto. Não, tem que lá haver a tal estratégia. E eu cada vez mais trabalho isto. A estratégia para este ano eu quero mais isto. É a preparação. Implica tu estudares, teres ali uma comunicação consistente, assertiva, com princípio, meio e fim, tu saberes efetivamente qual é o resultado que tu queres daquele episódio. Então implica preparação. Preparação que é essencial, é crucial, porque senão as pessoas vão perceber que falta ali qualquer coisa. Então este tempo que eu tenho que dedicar ao podcast, não obstante ser, ok, ligo o microfone e gravo, mas não é só isto. É preciso, quando eu ligo o microfone, eu estar preparada e ter consciência de que a mensagem que eu vou passar tem este objetivo e eu devo passá-la desta forma, salvo, senão corro o risco de não chegar da forma como eu a quero passar ou da forma como as pessoas precisam de a receber. Sem dúvida, sem dúvida. Isso é realmente aqui uma mais-valia. Outra das mais-valias que eu acho que também acontece muito no podcast é o facto de nós termos que nos ouvir. Madalena, realmente teres que te ouvir, o que é que te trouxe a ti enquanto podcaster? É busca contínua, melhoria contínua, o querer aperfeiçoar, o querer ver o que está melhor, o que está e exigir também mais de mim, estar mais atenta a mim. Porque eu comecei a estar muito mais atenta a mim, atenta àquilo que é a minha forma de comunicar, atenta às palavras que eu uso com mais frequência, até atenta aos temas que para mim mexem mais, impactam mais ou menos. É um conjunto, para a própria Madalena que está deste lado, cada episódio tem um sentido. E é curioso estar atenta a estes sentidos e perceber o efeito dele em mim. E quando eu ouço, eu depois digo, uau! E há episódios em que eu acabo e digo, uau! Está top, está espetacular, uau! Porque até a mim me impacta.
Até a mim, quando eu ouço, passado algum tempo, os episódios, eu disse, espetacular. E eu faço isso muitas vezes. Muitas vezes coloco aqui a minha playlist de episódios, estou a fazer outros trabalhos e estou a ouvir. E é muito bom voltar lá atrás, voltar a ouvir, para termos aqui também este fio condutor de temas e de coisas que nós já dissemos, para também não nos tornarmos aqui muito repetitivos naquilo que é a mensagem que nós queremos passar. Mesmo, sem dúvida, sem dúvida. O que é que tu dirias a um podcaster que. O que é que tu dirias a um empreendedor que ainda não tem um podcast? Não percas mais tempo. A tua voz, o teu conhecimento e o teu negócio, e até tu próprio, precisas de ter um podcast. Porque o efeito do podcast é em todas as áreas da tua vida, é em todos os papéis que tu vais desempenhar. E sem sombra de dúvida, o podcast é um aliado para aquilo que é o teu negócio. Por isso, se estás na dúvida se vai ou não valer a pena, uma coisa eu te posso garantir. Vai valer a pena, mas vai valer muito mais do que aquilo que tu pensas. Yeah. Eu também diria isso, mas eu sou suspeita, não é? Não Ah, posso, ah, ah, ah. não posso Eu abrir vou aí a recomendar uma caixinha de coisa. Pandora. Se é para fazer e se é para entrar neste mundo, tu estás em frente da pessoa certa, que é a Liliana, que ela de facto leva-te à exaustão, é verdade, mas ela tem um rigor, uma responsabilidade e um profissionalismo único. Por isso é que nós estamos como estamos, este grupo, esta comunidade, e vamos tendo os resultados que temos, e sem sombra de dúvida é o ambiente propício para que tu não desistas e, pelo contrário, para que tu queiras dar sempre 1% melhor e mais do que aquilo que tu dás. Por isso, se estás a pensar se sim ou se não, a resposta é sim, e eu digo é sim, é um sim com a Liliana. Yeah. Anda daí e vamos fazer Já, acontecer. E já. prometo realmente que o crescimento e a melhoria contínua vão ser bandeira para todos nós. Madalena, voltamos à máquina do tempo. Projetos para o futuro do nosso podcast Eleva-te, tu podes? O que é que há por aí que tu possas desvendar? O que eu posso desvendar é que estou nesta fase e quase a terminar, de novidades para este novo ano, de melhoria contínua e algo mais interativo, algo mais dinâmico, algo mais acutilante, algo mais preciso, porque todos nós andamos sempre num corre-corre e as pessoas precisam de doses rápidas. Rápidas, mas com efeito e que promovam o resultado que se quer. Então, uma Madalena mais presente em termos de podcast, um Eleva-te, tu podes, mais interativo, mais dinâmico, para que efetivamente todos nós possamos elevar o nosso potencial. Porquê? Yeah. Porque podemos. Muitas novidades por aí, tenho a certeza, Madalena, e tudo preparado aqui com muito amor, muito rigor e, acima de tudo, que vai potenciar o desempenho de cada um, não é? E os seus resultados. Madalena, fazer uma pausa no teu podcast, é essencial, mas tu já começas a sentir aí uma urticária para continuar e para dar voz ao teu podcast, não é verdade? Completamente. Eu estou a fazer pausa agora e o que eu estava a dizer é que já estou. É muito silêncio. E este silêncio incomoda-me, então isto tem que sair já. E realmente depois faz parte de nós. E é estranho quando nós temos, mas também as paragens são importantes e também tu nos passas isto. É importante parar e voltar e fazer reentrée e estar, mas quando voltamos, voltamos. E também é estratégico, também é importante nós termos também este tempo de reformular, de preparar, de cuidar para servirmos melhor o outro. Então é pensar em mim, naquilo que eu preciso de fazer para melhorar o meu podcast, o meu Eleva-te tu podes, mas para que ele possa de facto elevar as pessoas que me ouvem todas as semanas. Sem dúvida, estrategicamente pensado para sempre melhorar e servir melhor. Minha querida Madalena, o que é que tu esperas continuar a conquistar com o teu podcast? Chegar a mais lugares, atrair mais pessoas, ajudar mais pessoas, conectar-me com mais pessoas e que algumas destas pessoas possam dar um passo rumo até mim para poderem, através do Descobre a Tua Marca, de uma mentoria individual, de um programa de coaching, poderem efetivamente elevar o seu potencial. Porque aquilo que nós fazemos com o podcast é dar um cheirinho, mas também todos nós sabemos que depois queremos efetivamente fazer acontecer e ter resultados. É importante entrarmos num processo que nos vai ajudar. E o podcast é apenas uma porta de entrada, uma janela que a pessoa vê, espreita, mas depois tem que entrar. Entrar para conhecer, para trabalhar, para desenvolver e mais facilmente vai ter os resultados que a pessoa efetivamente quer. Então,
eu espero que o podcast me traga mais pessoas que queiram efetivamente trabalhar comigo e levar o seu potencial nas mais diversas áreas da vida. Mesmo, sem dúvida. Daquilo que tu disseste, eu diria que o podcast é a fachada da tua casa e que tu estás sempre a convidar para entrar. Exatamente, é mesmo uma fachada, uma porta e as pessoas podem entrar e ver as maravilhas que está dentro daquela casa. Yeah, sem dúvida, sem dúvida. Madalena, onde é que nós te podemos encontrar para realmente poderes ajudar a alcançar os resultados que nós tanto queremos e desejamos? Olha, para ouvirem o Eleva Tu Podes, as pessoas podem ouvir em todas as plataformas de podcast, todas elas. Também podem ouvir nas minhas redes sociais, no meu canal de YouTube também estão lá os meus episódios. As pessoas podem encontrar-me através do site info@madalenaquiala.pt, madalenaquialacoach.pt, Instagram, Facebook, sempre como Madalena Chiala Coach e também no LinkedIn como Madalena Chiala. Então estou em vários sítios, em vários lugares, mas sempre muito próximo de todos aqueles que queiram efetivamente elevar o seu potencial, redescobrirem a sua marca e assim ganharem a coragem e confiança para, com a estratégia certa, chegarem aos resultados que querem. Yeah, sem dúvida nenhuma. Se querem resultados, a Madalena é a pessoa certa para vos ajudar nesta caminhada. Minha querida Madalena, gratidão imensa por esta conversa maravilhosa. Dizer-te que é realmente fantástico poder acompanhar o crescimento do Eleva Tu Podes. Acho que há sempre aqui upgrades fantásticos e tenho a certeza que este ano vai ficar na tua memória e na memória de muita gente, porque o Eleva Tu Podes vem trazer aí muitas, muitas novidades. Por isso é realmente seguirem a Madalena, seguirem o Eleva Tu Podes e não perderem pitada daquilo que a Madalena tem para partilhar. Gratidão imensa por esta conversa, é sempre um gosto conversar contigo, gratidão por abrires a porta da tua casa, abrires a porta do teu coração para partilhares quem tu és e aquilo que tu fazes, minha querida. Muito, muito obrigada. Eu é que agradeço, Liliana, não só por esta conversa, é sempre agradável estar à conversa contigo, mas por ter sido aqui a voz que me fez partilhar a minha voz e essa voz muito presente que me ajudou a ter o Eleva Tu Podes e que continua a dar-me a mão naquilo que é o fazer acontecer com qualidade para que todas as pessoas possam ter resultados e para que eu própria também possa ter os meus resultados. Por isso, gratidão pela toda a tua entrega, pelo teu profissionalismo, pelo teu olhar clínico e pelo teu escutar atento, mega atento a todos os pormenores e por nos levares também a nós a elevarmos o nosso potencial. Por isso, muito, muito obrigada e que mais pessoas possam fazer o percurso que eu fiz contigo e que ainda faço contigo, porque sem sombra de dúvidas vale a pena. Obrigada, minha querida, e até breve a todos. Até breve, obrigada. Mais um episódio que chega ao fim. Mais uma aventura que partilhei contigo. Espero que esta partilha tenha sido tão boa para ti como foi para mim. Na próxima semana trago-te um novo episódio. Até lá, deixa-me um comentário sobre o assunto que tratei neste episódio. Estou muito curiosa para saber. Encontramos-nos no próximo episódio. Um beijinho muito sonoro. Schwack!